Salve, salve, meus amigos do Rio Mafra-Mix. Hoje, 2 dias de prosa com um amigo de uma longa data. Ele é conhecido aqui na nossa cidade de Mafra, nossa região. Dr. Jason, há 12 anos como advogado, já foi assessor jurídico, já foi procurador do município de Mafra e agora presidente da da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Mafra. Mafra Itaiópolis. Mafra Itaiópolis, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Primeiro de tudo, agradecer o convite, dizer que a gente é um grande fã, assim por se dizer, do seu trabalho, Sabe que o Rio Mafra-Mix há muito tempo se destaca aqui na nossa cidade, tanto em Mafra quanto no Rio Negro. E estar aqui contigo hoje é uma satisfação bem grande. A satisfação é nossa, doutor. Deixa eu fazer uma pergunta para deixar você chegar em casa e já brigar com a esposa lá. Eu fui na tua posse, muito honrado pelo convite, e eu cheguei lá e você fez uma homenagem para a esposa ali, Falou. Aquela homenagem lá foi de verdade, foi do coração. Qual foi a tua ideia na hora que fazia aquela homenagem para ela? Foi uma homenagem que você se emocionou para falar. Foi muito bacana, muito bonito da sua parte. Assim, Douglas? Vamos falar de empossado para empossado, Você também já fez esse tipo de situação, teve que fazer o teu discurso também. E acho que a maior dúvida que vem é o que falar, nesse momento. O que agradecer, o que refletir. E passei ali meu diazinho refletindo, tentando buscar essa possibilidade de construção daquilo que fosse falar na minha posse. E não tem como a gente imaginar, vamos dizer assim, visualizar algo acontecendo sem você ter a tua base, E a base vem da família. Então, pessoas como meus pais, que tanto lutaram para mim estar aqui, meu irmão também me ajudou na época, e a minha esposa, que se eu estou 12 anos advogando, eu estou há 13 anos junto com ela. Então, ela passou por todas essas etapas, passou por toda essa construção. E a frase que eu lembro do meu discurso muito claro na mente é que se a advocacia é a minha paixão, ela é meu amor, Porque ela me dá a base, ela me dá todo o sustento, toda a iniciativa, toda aquela vontade de estar ali junto e ter um motivo para alguma coisa. Tanto que na época da campanha a gente brincava muito, que se eu estava indo à eleição, ou tentando buscar uma eleição na OAB, passava por uma construção. E essa construção vinha primeiro da autorização da minha esposa, ou da permissão dela para que isso acontecesse, depois o escritório, para depois buscar a permissão da advocacia para então ser presidente. Não tem como a gente buscar esse tipo de cargo, esse tipo de compromisso, sem que as pessoas que estão todo dia na tua casa à noite te deem um ok, Douglas? Não, são elas que vão te ajudar no momento de dificuldade, são elas que vão curtir os teus momentos de alegria. E para ela, com certeza, a dedicação tinha que ser especial. Ela realmente me ajuda, é meu colo, como diz outro, quando a coisa pega, E não tenho por que esconder isso, não escondo ninguém, Acho que meu perfil, os perfis sociais ali são todos vinculados a ela também, então quem me conhece sabe o quanto que eu amo ela e não tenho por que esconder isso. Tá certo. E eu falo para você porque é o seguinte, a gente também casado, já estou há mais de 20 anos casado e você acaba, a rotina do dia a dia acaba virando de um jeito que você acaba esquecendo de dizer eu te amo, meu amor, eu tô com você. Esses momentos às vezes ajudam para dar uma homenageada a essas pessoas que estão à nossa volta, cuidando da gente, para que não, 12 anos de advogado é tempo, O que você já viu de mudança nesses 12 anos? A gente vê mudanças boas e ruins, Douglas? Não dá para dizer que não, e estando hoje à frente desses cargos que hoje envolvem a instituição, a gente se alegra e se assusta, Seja pelo aumento do número de colegas, seja pela forma como tudo tem ficado eletrônico, Conversávamos aqui um pouco antes também e a gente já verificava esse tipo de situação, A pandemia só veio para aflorar aquilo que já era bom, já era ruim, Então a gente vem de uma advocacia que eu me considero o meio termo, Conheço a advocacia antiga e tenho que me adaptar agora à advocacia nova, A advocacia da juventude, a advocacia eletrônica. Ainda sou muito apegado, ao papel, ao livro, de você folhear e tal, mas a gente sabe que é algo irreversível, A gente não vê a advocacia como ela era antes, você tendo que frequentar fóruns diariamente, você tendo que frequentar órgãos públicos, Pelo contrário, você vê todo um processo ao contrário, Os órgãos não querendo que você vá até eles, que seja o protocolo todo eletrônico, a análise eletrônica, seja pelo aumento de volume, das demandas, mas também
assim, pelo perfil das pessoas ter se alterado também. Você vê assim, que as pessoas já não querem conversar com pessoas, já não querem comer um pão de queijo e tomar um café a mais. Parece que tudo tem que ser automático, tudo tem que ser rápido, né? Todo mundo ficou acelerado depois da pandemia. Então, a advocacia acompanhou esse momento também. É bom, né? Você vê hoje audiências virtuais, você não precisa ser deslocado às vezes tão longe, né, quanto deveria antigamente para fazer uma audiência conciliatória, por exemplo. Só que tem momentos que a advocacia também perece com isso, né? Eu não consigo negar que uma audiência de instrução, uma oitiva de testemunha, uma oitiva de parte, você olhando no olho da pessoa, você consegue compreender se ela realmente está caminhando para aquilo que você acha que aconteceu nos fatos. A expressão, né? O próprio nervosismo da pessoa. Eu sempre destaco para as pessoas com quem eu converso que ficar nervoso é bom, é positivo, porque você demonstra importância para aquilo que você está fazendo. Se você não fica nervoso, você já começa a suspeitar, opa, peraí que o cara ou já está muito preparado para aquilo que ele está fazendo, ou realmente ele não está naquela vibe que deveria estar, né? Os juízes têm muito tato com isso, né? E o eletrônico ele não te permite, porque você daqui a pouco é uma internet que falha, dá uma travadinha, né? A pessoa tem a possibilidade daqui a pouco de dar uma desviada de olhar, não tem talvez aquele compromisso tão forte quanto no presencial. Pode ter alguém instruindo essa pessoa por um ponto ali? Graças a Deus, os casos que a gente ouviu enquanto OAB foram poucos, né? Aqui em nossas cidades eu não me recordo de nenhum, né? Tanto em Mafra quanto em Itarópolis, mas soube que em Santa Catarina houve casos, né? De algumas denúncias de instrução, de testemunha, né? Tanto que na época a maior dificuldade dos juízes era fazer com que se compreendesse que as pessoas tinham que estar separadas. Então, por exemplo, eu vou ouvir lá o Geiso como testemunha, o Douglas não pode estar na mesma sala, né? Aí terminou o depoimento do Geiso, sai o Geiso da sala, entra o Douglas na sala. Então, esse tipo de condução é que alguns colegas tentavam se utilizar para, né, de alguma forma ou de outra, ter algum tipo de ganho da audiência. Mas foram rasos os casos, né? A gente, enquanto OAB, também sempre destaca que não podemos qualificar os advogados de forma genérica, né? Então, não é porque um erra que todos erram, né? Não é porque um, às vezes, não seguiu de forma ética na sua profissão que todo advogado agora é bandido, é ladrão. A gente brincava também na época da campanha, mas a ideia é diminuir, inclusive, essa postura cultural da nossa sociedade de fazer piada com a advocacia, né? Aquelas piadinhas que a gente está acostumado a ouvir em rodinhas e tal, que às vezes até o próprio advogado acaba proferindo elas sem entender que isso pode ser prejuízo para a própria profissão também. Então, desmistificar essas culturas, né? E a gente sabe que tem coisas ruins, assim como tem médicos ruins, repórteres ruins, né? Mídia ruim. Tem uma série de profissões que todos têm os ruins e os bons, mas a gente sempre entende que os bons sempre são a maioria. Então, mas assim, né, respondendo de forma mais objetiva a tua pergunta, Douglas, a advocacia ganhou e perdeu, né? Nesses 12 anos eu vejo que a classe tem sido mais unida, ela tem se fortalecido, que a OAB tem sido mais presente na vida do advogado, porque ela tem entregado muito mais do que talvez entregava há um tempo atrás, né? Seja a OAB nacional, a OAB estadual, e a gente tenta fazer o que pode aqui também na OAB local. Mas chegar na ponta e dar o amparo para o advogado hoje talvez seja o maior trabalho do advogado, da advocacia, né? Da OAB. Fazer com que a advocacia não se perca nesse caminho. Ele tem a estrutura para começar a carreira, a base para se manter no mercado, né? E a cabeça para continuar se mantendo ao lado da instituição para ajudar os que estão vindo nesse caminho, né? Mas deu pra ver muita coisa já, Douglas, 12 anos aí, cara. Tem alguma história. Tem alguma história. A gente conhece advogados aí com 20, 30, 40 anos de carreira, né? E que contam histórias tão gloriosas, né? E tão diferentes que a gente, inclusive, ainda não passou, talvez passe, mas já deu pra ver alguma coisa, né? Em especial na advocacia pública que eu desempenhei, né? Quase 8 anos. Esses são os casos, assim, que talvez mais chamem a atenção, né? Seja pelo contato direto com a população, né? Com a sociedade em geral, independente do tipo de renda que ela tem, com o empresariado, com as dificuldades dos municípios, né? Então, Mafra foi um dos que eu atuei, mas eu atuei no município de Lindóia do Sul, que tem 4 mil habitantes, né? Uma realidade totalmente diferente do que a gente vive em Mafra. Campo Alegre também, 11, 12, 13 mil habitantes, totalmente diferente, né? Então, mas os problemas são sempre os mesmos, né? A advocacia, ela segue um padrão, né? Os problemas são parecidos, aí cabe a cada profissional realmente buscar o diferencial, né, e tentar se destacar nesse mercado que hoje em dia está concorrido, não está fácil. Deixa eu fazer uma pergunta, eu sei que você citou política. Nós temos no cenário nacional a OAB, que ela foi muito criticada por diversos órgãos de classe, alguns períodos atrás, por usar toda a estrutura dela politicamente, né? Você via que alguns presidentes usavam ali a estrutura da OAB para fazer campanha de oposição ao governo que saiu. Aqui na região nós temos
a operação aí em curso, prendendo dezenas de prefeitos, né? E você esteve também lá dentro dessa questão do poder executivo, o dia a dia desses prefeitos. Estou misturando, fazendo um bolo agora aqui desses dois temas completamente complexos, né, e diferentes um do outro. A estrutura política de uma ordem de classe como essa e a utilização desse meio tão importante que é a política partidária, que você vai desenvolver as cidades, você usar para essa questão da corrupção, como a gente está vendo, e essas coisas que você... E aí, qual que vai ser o próximo? Como que você vê isso tudo? Então, Douglas, né? Na verdade, hoje em dia é difícil você conseguir diferenciar opiniões, né? Opiniões políticas e tal. Eu até vejo assim que também temos que talvez separar essa conversa em dois viés, né? A primeira é a opinião, a segunda é a utilização, né? Eu expressar opiniões políticas dentro de instituições já é algo perigoso, né? Porque você carrega uma classe, ou pelo menos uma gama de pessoas, né, ao entorno de você que você estaria falando por elas, né? E o segundo ponto é utilizar a instituição para dar fins políticos mesmo, né? Você usar a estrutura, as pessoas, né, todo o maquinário, seja da administração pública ou instituições privadas, como o caso da própria OAB, que é uma autarquia, né? Eu tenho um certo receio, né? Não me agrada essa ideia, né? Inclusive na época das últimas eleições nacionais, a própria OAB Santa Catarina fez uma campanha muito grande, né, para que não só as subseções, né, os diretores das subseções não se envolvessem, como também fomentassem em seus municípios a não influência de instituições nesse pleito. A minha opinião, porque assim, ainda que eu dê uma opinião particular, seja numa rede social particular, ou seja aqui, num café contigo, ainda é uma opinião que carrega o peso da instituição por trás de você, porque você está no desempenho daquela função, né? Se o Douglas falar alguma coisa hoje, talvez o pessoal interprete assim, não, mas ele também é presidente da associação comercial, né? Está falando pelos empresários, e isso assusta, né? Porque pessoas confiaram em ti e confiaram a ponto de colocar você lá dentro daquele cargo, a mesma lógica comigo. Então, assim, a isenção ela é importante, né? E até porque assim, né, Douglas, o que eu penso, eu deixo de pensar na minha vida particular, não pode ser carregado para a instituição, né? E a gente vê assim que nos últimos anos a postura da OAB tem sido essa, né? A doutora Cláudia Prudente, que é a nossa presidente estadual, ela enfatiza muito, né? Não use, não façam, não falem, porque vai gerar, vai ter prejuízo, né, para a classe vai ser cobrada por isso, assim como muito já foi, né? Muito se fala, e a gente bateu muito isso também na época da campanha, porque não dá para o advogado também só ficar numa rede social e dizer não concordo ou não concordo, essa OAB não me representa. Poxa, como assim não te representa? Né? Você tem uma credencial, está escrito OAB nela, você tem que respeitar a profissão. Eu não concordar com a opinião da diretoria é uma coisa, eu dizer que ela não me representa é outra, né? Então, se eu não concordo, vamos lá, então, se candidata a próxima vez, traz as tuas ideias, traz os teus ideais, traz as tuas opiniões, né? Mas não fica avesso só criticando, né? E na política não é diferente, Douglas, né? A gente esteve lá dentro, sim, mas como a gente sempre brinca, né? O procurador ele não dorme com o prefeito, né? A gente faz o controle, a gente faz todo o controle dos atos ali dentro do executivo, dentro da postura que é passada, dentro da atividade administrativa, mas o que acontece por fora a gente nunca sabe, né? A gente conduz, a gente orienta, a gente faz o trabalho, graças a Deus nenhuma dessas operações hoje em andamento, né, atingiram prefeitos com quem eu trabalhei, então isso faz com que a gente fique inclusive mais tranquilo, né, e sendo sabedor também que o trabalho que foi desempenhado foi um trabalho bacana e dentro dos preceitos, né? Mas eu só lamento, Douglas, quem acaba utilizando isso e também destaco assim, sabe, que o próprio sistema parece que foi criado para não dar certo, né? Tem coisas que você não consegue rodar hoje em dia uma administração pública, principalmente municipal, com o número de encargos, o número de obrigações que tem, e você dizer, não, está 100% linear, não tem erro nenhum, não tem pormenho nenhum, porque o caixa é um só, a fonte de renda é o tributo, né? E as obrigações não param de aumentar, né? O pessoal cria um programa federal lá em Brasília, não é eles que vão executar, eles vão passar um orçamento, vão criar uma forma de rateio com os municípios e vai vir para a ponta, né? E a ponta que execute. Se a demanda é maior ou menor do que o dinheiro que vai vir, não interessa. O programa federal existe, tem orçamento, né? Isso vai ter que agora dar um jeito de executar ele. Então, assim, é difícil. Hoje, o maior desafio hoje para quem quer um dia ser um político do executivo, do legislativo tem as suas
é um pouco diferente a pegada, né? Mas quem hoje está na ponta, um prefeito, um governador, um presidente, ele tem que pensar muito bem o que ele está fazendo, cara. Porque a chance de fazer uma arte ali é muito grande. É bem né? grande, cara. E às vezes não por dólar, por culpa mesmo. Né? Tanto que hoje com a alteração da lei de improbidades, que né, foi um avanço, porque o que se criou depois foi um retrocesso, né? Você não pode ficar punido por improbidade alguém que é né, por um ato culposo, né? Que você não tem dolo a pessoa tentar roubar, tentar buscar isso aí. Porque a chance de você errar, primeiro que isso não está só em você, né? Tem uma gama de pessoas trabalhando contigo e daí criou-se nessas metodologias de punição da culpa em elegendo, em vigilando, né? Então, se eu sou prefeito e delego para um secretário meu, o fato de eu ter escolhido aquele secretário me faz culpado tanto quanto ele, né? Então, você não tem controle disso, né? Você confia nas pessoas, você passa a demanda para elas e elas executam. Se está executando do jeito certo ou do errado, né? Você sabe que esse sistema hoje brasileiro me preocupa porque, assim, as pessoas de bem que acaba tendo que ir para uma situação como essa, acaba pensando muito, poxa, ir lá, expor a minha vida, né? Expor meu patrimônio, expor minha família, ir para uma vala comum, porque as pessoas vão criticar todos os seus problemas, vai ficar na pessoa do prefeito ou do legislativo, quem seja essa pessoa, e de repente tem um erro, você pode responder e jogar tudo fora, né? Fora. Você pode ser o melhor prefeito por 3 anos. Cometeu um erro no quarto, você vai ser punido, a população vai te punir, né? Sim. A gente vive um momento também, né, Douglas, que todo mundo acha que tudo é a administração pública, né? Então, deu um problema na tua vida, é culpa da administração pública. Você está com algum familiar doente, é culpa da administração pública. E pior, né, a gente não tem mais senso coletivo. Sim. Esse eu acho que é o pior problema da população brasileira, né? Você vem hoje aqui, você mora aqui na Nereu Ramos, né? Aí tem uma pavimentação acontecendo na rua de cima. Quer dizer, pô, mas por que está pavimentando lá e não está pavimentando a minha casa? Né? O cara troca o LED da rua do lado, mas tu é o foco antigo. Por que ele escolheu ele e não escolheu nós? Então, assim, não adianta hoje o Poder Executivo fazer o planejamento, pensar em como vai desenvolver e tal, porque as pessoas sempre vão querer na sua frente. E é uma coisa que não tem que entupar, né? Porque a pessoa ganha o saneamento, daqui a pouco ela quer a pavimentação. Ganha a pavimentação, ela quer asfalto. Ela ganha asfalto, ela quer a pintura. Ela quer a pintura, quer a placa. Daqui a pouco ela quer uma lombada. Então, assim, é insaciável. Você sabe qual que é a maior dor? Do quê? Duas pessoas passando o mesmo problema. Qual que é a maior dor? Não tem como dizer. Eu sempre vai ser a pessoa, sim, né? Isso sim, sempre vai ser pessoal. Não, é o meu problema primeiro, que você sempre falou. Vai ser pessoal. Tem uma situação na minha vida que, assim, quando eu chego numa... Você falou aquelas piadinhas dos amigos, né? Quando eu chego, chegou o jornalista, aí chegou o fofoqueiro, contou pra ele não sei o quê, né? Tem que cuidar, o cara é jornalista. Quando vai para um psicólogo, é a mesma coisa. O cara é psicólogo, tá me analisando aqui, não sei o quê. Pô, advogado, como que é esse convívio social? Tem 2 viés, né? Primeiro é tentar fazer a piada, né? As piadinhas de advocacia. E o segundo é fazer as consultas, né? Você que é advogado? Né? Consegue dar uma olhadinha pra mim? Dá uma olhadinha no meu processo, né? Para aposentar, quantos anos falta? Assim, você vai para uma roda de família, roda de amigos, é quase que inevitável, né? Dá para pegar o celular aqui, buscar ali rapidinho, você vai ver assim, a frase que mais escuta, é só uma dúvida. Só uma dúvida. Só que essa dúvida já é o teu trabalho. Né? A gente sempre destaca assim, né? Não me peça para te entregar de graça a única coisa que eu tenho para vender, né? Que é o meu conhecimento, que é a minha profissão. Mas acho que é meu padrão, né, Douglas? Fala com o engenheiro, vai dizer, o que você acha que essa viga aqui não está meio certo, está meio errado? Dá uma ideia, você que é arquiteto aqui, né? Eu acho que todo mundo sofre com isso, né? Só que daí o que me deixa mais chateado são as piadas mesmo, né? Essas que a gente acaba ficando um pouco mais chateado porque você sabe que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Então, na verdade, o que a pessoa quer falar realmente é aquilo, né? Então, você vai lá, chega no ambiente lá, tem 1, 2, 3, chegou o terceiro advogado, chegou o terceiro da formação de quadrilha, né? Então, assim, esse tipo de coisa que a gente tenta desconstruir com a OAB, né? E a OAB não tem só a forma de campanha preventiva para evitar isso, ela também pune para evitar que os colegas ruins também se perpetuem na profissão. Porque a partir do momento que a OAB conhece um colega ruim ou que praticou algum ato antiético e também permite que ele continue, de uma certa forma também está anuindo com esse tipo de situação. Então a gente sempre tenta fazer o trabalho orientativo, conversar com o colega, porque às vezes também é por desconhecimento. Né? Uma das coisas que a gente tem visualizado muito é o aumento, por exemplo, de marketing jurídico. Né? E o marketing jurídico com utilização de redes sociais e tal. É possível, é possível. A OAB tem até fomentado campanha dizendo, pode, isso pode e tal. Só que tem coisa que não pode.
né? E quando se fala ele não pode, você fala, pessoal, Douglas, isso não dá, cara, isso não pode postar e tal, tá errado. Aí você fala e tira a casa, não, o advogado tá ciente, tá errado, foi lá, tirou, entendeu? Às vezes não gosta, mas tá concordando, tá fazendo o que tem que ser feito. Mas tem colega que insiste. Você sabe que, né? A gente que vem desse mundo do marketing, por exemplo, você vê um advogado falando, trazendo uma informação, é legal você ter essa informação. Só que às vezes a gente vê que o pessoal apela mesmo, né? Sim. É dancinha, é aquela... Dancinha pode. Pode? Pode. Por quê? Pessoalmente, a pessoa pode não concordar com aquela postura, mas é um marketing possível. A questão é o que você está colocando junto com essa dança. Né? É saber se você está denegrindo ou não a imagem da advocacia, o que a dança por si só não faz. Agora, por exemplo, se coloca um conteúdo que possa atingir o código de ética, e eu digo, entregando o resultado. Por exemplo, eu não posso postar uma sentença procedente. Então, assim, hoje ganhei essa aqui, né? Pipocou o alvará, né? Mais um cliente, essas coisas não podem. Né? Porque essas você está demonstrando resultados, está apontando pessoas. Né? Então, esse tipo de coisa não pode. Mas usar o TikTok, pode. É possível. Inclusive, mas isso traz retorno de cliente? Isso eu já não sei. Porque só, não sei. Me perdoem quem faz dança, né? Cada um faz o que quiser. Mas, por exemplo, vou botar um advogado. Na minha visão errada ou não, mas é a minha visão, sim, é aquele cara mais sério, né? Sim, mas provavelmente alguém deve estar ganhando dinheiro com isso, né, Douglas? Porque senão não fariam. Não faria. Não fariam. A gente sabe de casos de pessoas que são influencers digitais na área do ramo jurídico que ganham dinheiro com esse tipo de trabalho. E não necessariamente está atrelado ao trabalho jurídico, mas sim a esse repasse de informações, esse contexto social, né? essa gama de pessoas que estão atreladas à rede social dele. Agora, dizer assim se ela ganha dinheiro com a advocacia, não sei. Não sei. Isso não existem dados ainda que digam esse tipo de situação. Mas o que eu posso dizer é que eu não faria. Né? Você não vai me ver um dia fazendo esse tipo de trabalho. Né? Eu tento ser o mais reservado possível com as minhas redes sociais, né? Mantenho só aquele tipo de informação básica. Já postei, estou aqui no meu escritório hoje trabalhando, tá? Mas em 6 meses, né? Vamos fazer uma dancinha? Agora não? Não, agora não, mas vamos lá fazer essa dança. Já que pode, o presidente falou que pode, vamos dançar, cara. Não pode. Completando, sim, Douglas, a gente até teve agora recentemente, 2 semanas atrás, um curso voltado ao marketing jurídico. Né? Veio a procuradora estadual da fiscalização, ela veio aqui realmente para orientar os colegas o que pode e o que não pode. Ela foi muito clara. Pode dançar no TikTok? Pode. Se isso dá efeito? Não sei, mas pode, né? Desde que não denigre a imagem da advocacia, né? Eu não posso, teve um caso, por exemplo, que ela citou, né? A pessoa fez uma postagem lá com dancinhas e tal, e no videozinho a pessoa estava indo para uma boca de fumo, uma área de tráfico, com pessoas em tese armadas, né? Aí é um advogado indo para um local de crime e consentindo com o crime, não foi lá para defender um cidadão, entende? Então aí você já está, aí a pegada é diferente. Temos uma ferida no nosso código ético, né? Mas o vídeo só, o uso de redes sociais, ela até falou assim, quais das 19 redes vocês usam? Eu não conheço 3 direito, né? Então tem uma gama de coisas assim que realmente ainda é um vácuo grande, né? A gente teve regulamentação dentro da OAB faz 1 ano e pouquinho, agora que teve uma regulação mais específica para isso. Antes eram resoluções de 90, 95, 98. Isso nem existia, né? Nem existia, né? O problema era o jornal, era o tamanho da placa. Hoje o advogado nem quer ter um escritório físico, ele quer ficar em casa, na frente do computador, teclando e trabalhando, nem quer falar com pessoas, né? Sim. Não quer nem atender o cliente, quer atender tudo virtualmente, então são realidades diferentes. Normalmente é assim, né? A lei acompanha os fatos, né? As coisas, a sociedade faz algum ato primeiro, depois a lei vem para regulamentar aquilo, né? É para tudo isso, o Uber é assim também, né? Sim. Primeiro existiu o Uber, depois foram regulamentar ele, né? Então a rede social é a mesma coisa, né? A advocacia está passando por isso também. E para a OAB há uma dificuldade, nós estamos falando aí de 1,5 milhão de advogados no Brasil, né? Não são poucas pessoas envolvidas. E sempre vai ter aquele que é o tradicional, que é, né, conservador, que não admite uma coisa dessa. Eu lembro na minha faculdade do professor falando assim que o processo eletrônico nunca iria vingar. Essas foram as palavras que eu tive dentro do professor de aula e nos anos 2006, 2007. O processo eletrônico não vai existir, porque não vai vingar, não vai dar certo. Não existe mais um processo de papel no secretarismo. Na época dele, talvez, de internet de escada, realmente nunca ia vingar, né? Não, mas hoje... eles diziam isso porque não haveria como se comprovar a veracidade do que estaria nos autos. Esse era o argumento, né? Porque o documento ele é físico, a nota promissória ela é um papel, né? Aí hoje você executa duplicatas que são totalmente eletrônicas. Então, assim... Moedas eletrônicas. Então, assim, criptomoeda, né? São hoje coisas que acontecem que na época não se imaginava. Mas ele era enfático, dizia, não vai existir processo eletrônico, não se preocupem.
Né? Não se preocupe que não vai acontecer. E tá aí. Tá errado, estava errado. Tava totalmente errado. A gente já visualizava isso. Mas isso eu acho que é muita questão também da evolução das coisas, né? Eu lembro quando eu era adolescente, estudava, o meu sonho era ter aquela Bars. Bars. Meu Deus, quem tinha aquilo ali era o cara, filho... Não, o cara era um gênio. Era um gênio, né? Era um livrão grandão. Aí eu lembro que na época eu consegui comprar a Editora Abril, o Almanac Abril. Também era uma coisa assim foda. Hoje essas coisas eram obsoletas, né? Porque ninguém mais tem isso. Você abre o celular, tá todas as informações que você quer ali, um acesso. Como você falou, tem coisas que é bom, tem coisas que é ruim. A gente vai cair pro mesmo caminho, né? É bom por quê? Porque o conteúdo está ali disponível para todo mundo. Qual é o lado ruim? As pessoas não leem, né? Esse que é o problema, porque elas vão lá, digitam no pesquisar a palavra que elas querem, acham a informação específica daquilo que elas precisam, mas não buscam o conteúdo como um todo, né? E como teve um colega aí, a nível nacional, que fez uma petição ao tribunal lá usando inteligência artificial e levou a multa. Assim, ó, Assusta, né? Isso assusta, Douglas, porque né, a gente vê colegas se batendo com isso, né? A gente vê muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? E nem necessariamente a petição está correta, ou né, o que a pessoa postula está correto. Tem um caso emblemático, virou um meme muito grande, né? O cara fez um recurso e botou uma figurinha do Pica-Pau, assim, né? E aí colocou assim, né? Abaixo a figura que representa o sentimento desse advogado. Aí tá lá o Pica-Pau botando a mão assim, fui tapeado. Né? Esse foi o recurso que o cara fez contra o juiz. Então, assim, a gente acaba pagando, às vezes, por Ele está sendo diferenciado, ele está tentando buscar uma diferença, mas essa diferença não exatamente é uma coisa boa, né? Sim. E as pessoas não leem, as pessoas não buscam conhecimento. A gente brinca, mas hoje o advogado, ele quer muito, assim... Entrou uma coisa diferente que eu nunca peguei. Primeira coisa que eu vou lá no Google, como fazer uma petição de tal coisa, né? Quando, na verdade, eu tenho que buscar a matéria de direito, buscar o mérito primeiro, né? O direito material, saber se a pessoa tem direito ou não tem direito, para depois eu ver se eu posso entrar com uma ação ou não posso. Esse trabalho esse tato que a advocacia tem que ter quando faz uma recepção de um cliente e chega pro cara e fala assim, ó, o senhor não tem direito. Né? Não fomentar ações que não vão dar em nada, só para buscar daqui a pouco um quinhentão, R$1.000, R$1.500. Isso é uma coisa assim que assusta bastante. Né, desse ver ação, aquele monte de ação, os juízes, né, abarrotados, né, o judiciário abarrotado de demandas judiciais, tudo se judicializa hoje, né, você bate o carro aqui, o cara fala, não, vai ficar tranquilo, eu vou te pagar, no dia seguinte o cara não te paga e você tem que judicializar, porque o cara sabe que o judiciário demora e daí você não vai conseguir cobrar ele, porque ele não tem nada no nome dele. Então, assim, o maior prejuízo da advocacia hoje é a cultura das pessoas. As pessoas hoje não estão mais tão preocupadas com o que fazem ou com as consequências do que fazem, né? E isso acarreta a judicialização, né? Ninguém se resolve mais, né? Esse que é o problema, né? Tanto que uma das buscas da OAB também, inclusive a nível local aqui, é fazer com que os colegas voltem a se conhecer, voltem a entender quem é quem, para que os acordos aconteçam com maior facilidade, né? Porque tem muito advogado que tem medo de ligar para outro colega porque não conhece. Não conheço o Douglas, então melhor deixa quieto, vamos ver o acordo na audiência. Dá uma ligadinha antes, né? Diz, ô Douglas, o cliente aqui, a situação é a seguinte, você bateu no carro dele, não tem um acordo, aí tal, para não precisar judicializar, vai ficar mais barato para todo mundo, tal. Quanto mais se fomentar a conciliação, menos você judicializa, e também dá para ganhar dinheiro assim, né? Ganhar dinheiro mais rápido, inclusive, né? Um dinheiro mais limpo, porque a pessoa acha que por mais que vai ganhar um pouquinho mais numa ação judicial, né, financeiramente, mas o tempo que ela leva e o trabalho que você tem ali por 2, 3, 4 anos não se paga. E as pessoas não observam isso, né? E daí fica aquele sentimento de, ele vai ver agora, não fez o acordo, agora ele vai ver. O divórcio tem muito disso, né? Não quer o acordo, então você vai ver, eu vou tirar tudo de você, eu não tiro nada. Chega no final, o juiz passa a regra, paga metade para cada um e acabou você. Né? Então, as pessoas têm muito esse ânimo, né, de querer provar na frente do juiz. Tem cliente, Douglas, que fala assim, eu quero falar na frente do juiz o que eu tenho que falar. O juiz não vai te ouvir, né? Porque ele nem quer tomar o depoimento pessoal, ele vai passar para as testemunhas e tal. Então, você não vai ter essa oportunidade de chegar assim e falar o que quer para o juiz. O juiz faz pergunta, você responde objetivamente e vida que segue. Então, assim, ainda está muito na cultura, em cidades menores como a nossa ainda tem mais isso, né? Tem muito mais essa questão do judicial, né? De você querer ir para uma audiência, falar o que tem que falar, a pessoa vai ver o que eu vou fazer agora e tal. Mas cabe ao advogado também fazer esse trabalho de orientação, explicar, né, os possíveis prejuízos que a pessoa vai ter com um processo demorado, né? Então, mas é peleado, cara. É um grande desafio, né? É um grande desafio. Convencer pessoas é um desafio. Meu nobre, eu acho que nós tínhamos conversa aqui para umas 3, 5 horas aí de conversa e vai surgir umas 500 ideias e perguntas aqui, mas a gente vai ter que encerrar. Agradecer a tua disponibilidade, né, de se colocar à disposição aí da OAB. Você tem mais, acho que 2 anos?
Mais um ano e meio Um agora. ano e meio, Um ano né? e meio agora. Esse um ano e meio, né? Se for a reeleição, conte conosco. O que depender, aí, a gente está à disposição. É sempre um prazer estar com vocês, né? Leve um abraço meu, da nossa equipe, a todos os advogados rio-mafrenses. Que a caminhada continue. Não, com certeza, Douglas. Primeiro, né, obrigado pelo convite, obrigado pela parceria. Né, o RIMAFRAMIX, desde o início da nossa gestão, tem sido um parceiro da OAB, até para ajudar a divulgar realmente esses trabalhos que vem sendo desempenhando, principalmente os trabalhos sociais, né, a parte das comissões ali, tem sido muito importante para nós. As mesmas dificuldades que qualquer instituição tem, né, buscando pessoas para trabalhar, e eles podem sempre aproveitar o convite para fazer com que todos os colegas voltem a participar mesmo da OAB. Hoje nós estamos com quase um terço dos advogados trabalhando em prol da instituição, então isso nos deixa alegre. Mas acho que acima de tudo, né, que sejam feitas tuas palavras, né, Douglas, que as parcerias continuem, que as coisas aconteçam como elas devem acontecer e dentro dos parâmetros que elas devem acontecer, né, dentro das instituições. Então, te agradeço o convite e fico também sempre à disposição, né, enquanto estiver como presidente, mas independente disso também como amigo teu aí, que as coisas fluam, que dê tudo certo, e precisando da gente também pode contar conosco. Tá certo? Bom café. Valeu, Douglas. A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta a qualquer momento com muito mais informação.